E a gente fala agora sobre violência contra crianças em Alagoas. Alagoas registra 2 pedidos de proteção à criança e ao adolescente por dia. São 703 novos processos entre janeiro e outubro de 2024. Esses dados são do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E eu vou chamar aqui agora o repórter Leandro Santiago ao vivo com a gente para falar desse aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né, Leandro? E como é que as pessoas podem solicitar esse tipo de medida para crianças e adolescentes? Um aumento de 33% em comparação com o mesmo período do ano passado, para você ter uma ideia. Essa estatística vai de janeiro a outubro, como você disse agora, e choca bastante esse número aumentar ainda mais. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a juíza Fátima Pirauá, da Infância e Juventude, que vai dar mais detalhes. Doutora, boa noite. Um número que chama a atenção e é uma realidade que a senhora vê todo dia ali na Justiça, né? Pois é, boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem. Infelizmente, né, essa situação de vulnerabilidade social, a situação de, muitas vezes, abandono da família, do pai, da própria mãe e da família, de toda a rede, né, familiar, do apoio da família e da rede de proteção. Então, acho que a gente tem recebido muitos processos, muitas medidas protetivas a gente tem, né, instaurado por conta dessa situação em que as crianças, que são prioridade absoluta, né, é bom que a gente frise isso, criança e adolescente é a única a prioridade absoluta que existe na Constituição, né? E no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, consequentemente. Então, eles deveriam ser muito mais bem cuidados e olhados pelo poder público, pela família, pela sociedade, porque são eles, né, que precisam realmente desse cuidado que nós precisamos ter. E quando chega no judiciário, o dano já foi, né, feito. As crianças que chegam à vara da infância, muitas vezes denunciadas por vizinhos, né, pessoas da comunidade, conselho tutelar. Essa criança já sofreu maus tratos, negligência, abuso sexual, muitas vezes, e uma série de violação de direitos. E a proteção integral, né, que a Constituição fala, a prioridade absoluta, né, o direito à convivência familiar, à educação, à saúde, ao lazer, ao brincar, nada disso essa criança tem. O que leva a esse tipo de situação, doutora? Olha, na maioria das vezes, primeiro é o vício, né, a negligência familiar e o vício, muitas vezes, da mãe, que é a única pessoa que cuida daquela criança ou daquelas crianças, né? Muitas vezes o álcool ou outras drogas e a situação mesmo de vulnerabilidade. As crianças não estudam, as crianças não têm a alimentação, né, correta, e quando chega para o judiciário, a gente acolhe essa criança numa entidade de acolhimento, né, nos chamados abrigos, e vai fazer a busca pela família extensa para ver se tem alguém que possa cuidar dessa criança. Quando isso acontece, é muito bom, né, que a criança tenha um pai mesmo que não esteja na vida, mas que a partir daí a gente possa fazer com que esse pai assuma a sua responsabilidade, seu dever, um avô, uma avó, um tio. Aquela criança volta para o seu meio familiar, a gente consegue fazer um acompanhamento por um período determinado e quando tudo fica bem, a família toca a sua vida. Mas quando ela chega, ela já sofreu tudo isso. E as crianças que sofrem essas violações de direitos, muitas delas gravíssimas, elas ficam com trauma, é evidente. A gente precisa de fazer terapia, né, normalmente acompanhamento psicológico e tantas outras providências que a gente precisa tomar. Então, o dia a dia de uma vara da infância é muito dolorido. Pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente sente e pelo que muitas vezes a gente não consegue modificar. O judiciário ajuda, mas ele só age depois que a coisa já aconteceu. Como é que se corta esse mal pela raiz? Eu acho que a gente precisa exigir, né, dos poderes constituídos que essa rede de proteção ela funcione efetivamente, né? Que as crianças sejam vistas como sujeito de direito, né, e de prioridade absoluta, que é o que está dito na nossa Constituição. O município, né, principalmente, o Estado também, verificar toda essa questão, principalmente nesses lugares onde a vulnerabilidade é maior, a questão mesmo de pobreza, de miséria, que a gente sabe que não é só isso, e às vezes a pessoa não tem uma condição, mas tem um cuidado.
Mas muitas vezes, e na maioria das vezes eu posso lhe afirmar, é o vício. É a bebida, é o álcool e outras drogas que deixam com que essa mãe não cuide dessas crianças. Então a família precisa estar junto, essa rede familiar, mas o poder público precisa ter todo o seu aparelho de proteção funcionando, e funcionando a contento. A rede de proteção ainda tem muitas falhas, e é preciso que ela funcione para proteger esses seres ainda tão vulneráveis a todo esse sofrimento. Pessoa, vizinho, parente, está vendo aquela criança em situação de vulnerabilidade, como é que ela faz para acionar a justiça? Ela deve imediatamente fazer a denúncia. Imediatamente ao Conselho Tutelar, é o mais próximo, né, e que a gente hoje tem, né, há tempos atrás não tínhamos, mas hoje temos. Então, eles têm a obrigação também de ficarem atentos a isso, mas a vizinhança, né, as pessoas que estão mais próximas, e até pessoas da própria família, têm o dever de denunciar, porque quando a gente diz que é dever de toda a família e de toda a sociedade também, não é? Do Estado, da sociedade, da família. A sociedade também entra nessa obrigação, nesse dever de olhar, ter um olhar diferenciado para as crianças e adolescentes e denunciarem o que perceberem, o que virem que está. Uma criança que está na rua sozinha, que não está indo para a escola, uma criança que está sofrendo maus tratos, aparece. E a escola. É importante também que quem é diretor, quem é coordenador, quem é professor, se percebe que o aluno está faltando aula muito, ou então está chegando com algum machucão, alguma mancha, ela tem a obrigação de fazer essa denúncia. E a denúncia pode ser feita ao próprio conselheiro tutelar daquela região, mas pode ser feito também na vara da infância, ao Ministério Público, ao próprio juiz, e a gente toma as providências que serão necessárias para sanar, para minimizar aquele sofrimento e aquela vulnerabilidade, aquele descaso, negligência que aquela criança está sofrendo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Só para citar alguns casos, né, Bia? A gente teve casos recentes ali no Vergel, por exemplo, aquele caso das crianças que foram encontradas em um casebre com bastante sujeira, sozinhas em casa, depois a mãe acabou chegando. E aquele caso da criança que acabou sendo obrigada a engolir um ovo quente. Essa criança agora está num abrigo e aguarda decisão judicial. Mas aí, como disse agora a juíza Fátima Pirauá, o estrago já foi feito.